dias, carrapatoso. Buenos dias. Buenos dias a todos os Vamos fechar a semana? ouvintes e ouvintas. Vamos fechar a semana. Que música é que trouxeste hoje para me surpreender hoje? Posso surpreender mesmo? Surpreende. Olha, vê esta aqui. Ah, uau, eu adoro isto. Sim. Halia, uma cantora que nos chega do Médio Oriente. Tem graça de Uau, escolhido como isso. sabes? É verdade, vamos ouvir esta música cantada em árabe. De vez em quando, vou fazer assim uma introdução. Gosto de trazer aqui histórias de Marrocos. E porquê? Para já, é um país que tenho adotado quase, e que tenho viajado muito e conhecido muito essa cultura. E depois, porque há aqui uma coisa que às vezes os portugueses parece que se esquecem, é o país mais próximo de nós depois de Espanha, geograficamente, e até o país que mais vezes se cruza na nossa história, também a seguir a Espanha. Aliás, a história de Portugal, ou Portugal, funda-se precisamente por oposição, ou por conquistando território ao povo que hoje habita em Marrocos. E, portanto, acho engraçado nós descobrirmos estas figuras, que, claro que todos os países têm as suas figuras fascinantes. Este é um caso, aliás, e Portugal teve cidades em Marrocos até ao século XVIII, sim, Mazagão, última cidade. Portanto, Incrível. é uma história. Estamos tão interligados. Estamos de costas um bocadinho voltados. E é engraçado porque lembrar aqui, claro, Marrocos está um bocadinho na moda agora de visitar e fica a 1 hora de avião, basicamente, Claro. não é? Pensem só nisto. O país, Marrocos, está mais perto de qualquer um dos outros arquipélagos que pertence a Portugal. E qualquer um deles está mais longe. Rabat é a segunda capital mais próxima de Lisboa. É incrível. engraçado, incrível. Mais perto que Paris. E nota-se imenso. Que Paris está longíssimo. Claro, dizer. claro. E fica também aqui a ideia de uma história para aliciar quem não conhece o país e para quem conhece, para reviver aqui um bocadinho também da história de Marrocos. Vamos lá então. Neste dia. Estávamos em 1956. Tão perto. E morri em Casablanca. Uou, bem bom. Lindo. Aos 19 anos. Tão novo Chile. É verdade. Oh, Pioneira da aviação marroquina, Touria Chaoui. Da aviação. Uma história mesmo muito bonita. Touria nasceu em 1936 em Fez, numa importante família Amazir. Amazir é aquilo que nós costumávamos chamar berberes, e que ainda se chama berberes, que é um nome que vem dos gregos, não é? Era como eles chamavam a toda a gente que não falasse grego, com uma carga negativa grande. É de onde vem também a palavra bárbaros, porque era uma onomatopeia para as línguas, que era blá 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 blá, blá, porque era como eles ouviam. E eles, os gregos antigos, claro. Os modernos também, se calhar. Achavam debaixo de pedras, era pejorativo, sim. E estes berberes foi passando, o povo chama-se a si próprio. Acontece muito isto, quando tens um nome externo, mas dentro da tua comunidade tens outro nome. Amazir é o nome que estas pessoas dão a si próprias, que são inicialmente tribos e que ocupavam aquela região toda. E ela vinha de uma importante família Amazir. O pai era um jornalista, foi também encenador de teatro do movimento avant-garde, era um tipo muito interessante, fez cinema também, gente muito moderna. E vamos saber um bocadinho em que Marrocos, estamos em 1936, nasceu a nossa Touria. Agora, sabemos, durante milénios, aquela foi a terra dos Amazir. Já os antigos egípcios falavam deste povo. Estavam divididos em vários reinozinhos, portanto, várias tribos, se quiseres. Era gente bem, Marrocos não é atualmente só um deserto, e durante muito tempo o Saara, bem, tínhamos que recuar mais alguns milhares de anos, mas era uma zona muito fértil e muito verde, o deserto, é verdade. E estes povos lá viviam, eram povos quase sempre nómadas, viviam da pastorícia, de várias coisas. Nós temos esse imaginário todo. Tinham várias línguas diferentes, até quase nem sempre se percebiam uns aos outros. Os romanos também ali andaram, criaram uma província no norte da África, a que chamaram a Mauritânia, a terra dos mouros. Muito interessante. Mauritânia hoje é só o nome de um país abaixo de Marrocos, mas era toda aquela que nós chamamos o Maghreb. Até que no século VII, os Amazir, esta zona, é invadida pelos árabes, que vinham, claro, da Arábia, um povo da Arábia, e que trazem a sua nova religião, o Islão, também a sua língua, o árabe. O Islão acaba por apagar muito da cultura Amazir, resiste a alguma coisa muito localizada, como aconteceu depois na Europa com o cristianismo em relação lugares, claro, às outras religiões anteriores, claro. E é preciso, mesmo marroquinos que sejam completamente de herança Amazir, não há nenhum deles que vais ouvir dizer não sou árabe. São árabes, portanto é uma presença de 1000 anos, não é? E portanto, claro que se identificam como árabes, como muçulmanos, mas muitos deles têm uma herança Amazir de pai e mãe. É muito interessante, sim. Sobretudo nas montanhas, onde vive muita gente Amazir, mantém quase adaptações do Islão que tu percebes que está ali. Sim, olha, por exemplo, há certas
certas festas religiosas que no mundo árabe do Médio Oriente são festas tristíssimas. Imagina a Páscoa, vamos fazer um paralelismo. E que para os Amazigh são festas alegres. É o único sítio no mundo muçulmano onde são festas felizes. Incrível. Porque tu percebes que está ali por baixo uma tradição qualquer. E ao mesmo tempo conservada também um eco do passado, claro, bem lá atrás. Talvez não conscientemente, as pessoas consideram-se, claro, muçulmanas e árabes também. Claro, agora, ao longo dos séculos, depois da conquista pelos árabes, vai ser governada aquela região por vários califados, tais califas. E o poder do território vai se estender, como sabemos, todo o Maghreb e até à Península Ibérica, quase toda a Península Ibérica, sabemos bem disso, e assim a coisa lá vai fazendo. Até que chegamos, vamos dar um salto gigante, à corrida à África, final do século XIX, início do século XX, quando as potências europeias vão disputar e dividir entre si a África. Portugal também entra nessa história. Os teus amigos holandeses. Os holandeses, sim, na África do Sul também. Mas vamos dizer, a França, sobretudo, Portugal tem uma parte importante, os ingleses, os alemães também participam em alguma coisa, são estes assim os principais. Marrocos, logo desde o início, é um lugar muito cobiçado pelos ingleses e pelos alemães, pelos franceses e também pelos espanhóis. Vão ganhar, como penso que sabemos, estes dois últimos, os franceses e os espanhóis, que vão ocupar o país. Isto não é fácil de explicar porque há muitas guerras internas entre as próprias potências, há guerras internas de Marrocos, califas com califas, a ver quem é que mandava ali tudo. Com representações, ou seja, orientações também diferentes, distintas entre eles internamente, não é? Sim, e a tentarem resistir ao invasor estrangeiro, não é? Porquê essa vontade tão grande, esse interesse tão grande? Era uma grande porta. Sim, tinhas os portos, terras muito férteis. Nós imaginamos só o deserto do Saara e minas importantes de minérios importantes. E, portanto, era muito cobiçado, não é? A África em geral, não é? Mas em Marrocos estava muito estrategicamente. É ali uma coisa que ocupa uma parte não é bem Mediterrâneo, porque só começa do Estreito de Gibraltar, mas desta costa, portanto, era tudo muito importante. E até que 1912 vai se tornar um protetorado. Os franceses ficam com o sul e os espanhóis ficam com o norte de Marrocos. O país ficou, entre aspas, soberano, tinha o seu sultão, mas era apenas no papel, não tinha poder absolutamente nenhum. Mais de meio milhão, lá estavam nas suas vidas, mais de meio milhão de europeus foi para Marrocos, um bocadinho como acontece com Moçambique e com Angola, como sabemos. Lá vão quase todos franceses, mas muitos espanhóis também no norte. Iam quem? Funcionários públicos e colonos, em busca das riquezas, nas tais minas, na agricultura, quer dizer, sendo donos de coisas, não trabalhando na agricultura. E com uma grande promessa económica das suas vidas também, não é? Claro, em busca de riqueza. Sim. Claro, porque quem visitar Casablanca é muito interessante. A maior parte das pessoas não gosta muito porque é uma cidade grande, é uma cidade só. Mas vês um Paris construído em 1912, depois dos anos 20, anos 30, um Paris com prédios muito parecidos, muito adaptados ao sítio, mas aquela Art Deco, quase, os estuques nos edifícios, sim, tudo. Depois em branco, não é? Não tem aquele crepe que tem Paris, mas é muito interessante. Prédios lindos, nem todos muito bem preservados hoje em dia, mas percebes, há um bairro ainda hoje chamado Guélis, que é o bairro chique de Marrakech, onde os franceses também estiveram. Todas as cidades maiores têm essa história, o bairro francês, que era onde moravam os franceses, e depois a Medina, que era onde moravam os marroquinos. Nem a elite marroquina, nem sequer a elite marroquina se dava com os franceses. Quer dizer, pontualmente, não estou a dizer que não se dessem. É muito interessante. Leila Slimani, uma escritora marroquina que até vive agora em Portugal, tem um livro chamado O País dos Outros, porque ela tem uma herança muito engraçada. A avó dela era francesa, o avô era marroquino, casaram e explora muito estes anos do que era depois ser a mãe dela, no caso, filha desta duplicidade e ter que navegar muito bem o mundo francês em Marrocos e o mundo marroquino. Eu aconselho aqui essa leitura. E não preciso, o livro também é um fenómeno, as pessoas têm entendido muito. Bom, lá estão essas coisas, esta segregação. O bairro Guélis, que é um nome hoje em dia árabe, mas vem de l'église, a igreja, é muito engraçado. E tu percebes que era onde moravam os funcionários franceses, tens as suas moradias, como podias ter num subúrbio francês, tens a sua arquitetura muito europeia, que não tem nada a ver depois com a Medina. Bem, estou-me a perder um bocadinho, mas também fica engraçado dizer isso. Agora, claro, desde o protetorado houve sempre muita resistência de marroquinos contra este poder, que era colonial,
claro. A resistência militar forte, havia bolsas de rebeldes. Estavam a ser roubados, não é só Claro, simplesmente sim, e expropriados de si da sua, claro, da sua terra. a administração pública, tudo isso estava vedada, Pois. era ocupada por franceses, boas escolas, todas essas, Claro. essas coisas. Onde é que já ouvimos isso na própria história portuguesa pelo mundo? Claro que sim, claro que sim. E depois uma resistência popular, de uma cultura completamente estranha, até de uma religião completamente estranha, apesar das pessoas manterem as suas coisas, e também de muitos intelectuais, muitos artistas, drogados, a gente também sabe que é a terra do haxixe. Claro, keyword da coisa. E foi neste ambiente e com este tipo de pais intelectuais e também nacionalistas, aqui no sentido de pessoas que queriam a sua independência de Marrocos, que vai nascer a nossa Touria. E o irmão mais novo, ele ainda é vivo, é um artista plástico bastante conhecido. Ela cresceu nesta família que acreditava, o pai e a mãe, ela podia ser aquilo que ela quisesse ser. E o que é que ela quis ser? Quis ser aviadora, uma coisa completamente inaudita para uma mulher. Estávamos em Marrocos, estávamos em 1950 e o pai foi inscrevê-la numa escola de aviação em Casa Blanca. Que incrível! É muito incrível. Ele chega lá e os franceses dizem assim, que seria, para já a escola era praticamente, ou só de franceses, mas não havia, aquilo era um protetorado, portanto não é uma colónia propriamente dita, aquilo tem que ter algumas regras. E o pai disse assim, mostra-me lá o regulamento onde diz que ela não pode se inscrever, Não havia por ser nada. mulher. E eles procuraram, não havia nada, discutiram entre si o que é que a gente faz, não havia muito base legal para lhe dizerem que ela não se podia inscrever. E então, o que é que eles combinaram? Está bem, ela venha, mas internamente os instrutores franceses, ela ao fim de uma semana desiste. E fizeram um bocadinho por isso, não é? Claro. Mas a vida é um bocadinho negra para ela desistir. A verdade é que não desiste mesmo. É muito engraçado isso. Foi ser mulher E no ano a e não ser seguir- francesa. tudo Duas igual, condições quase que a empurravam de fora. Tal para e fora. qual, naquele contexto. Claro, sim, naquele era uma- contexto, sim. Tal e qual. E vai se tornar a primeira mulher marroquina a ter o brevet de aviadora. Uau. A primeira marroquina e a primeira magrebina, portanto, do norte da África. Às vezes aparece na internet que ela foi a primeira mulher muçulmana, ou do mundo árabe, se quiseres, a ter a licença. Não é verdade. A distinção vai para a incrível egípcia Lotfia El Naldi, que tirou a licença quase 20 anos antes, em 33. Uma mulher incrível também, incrível, que morreu com quase 100 anos, nos anos 2000 já. Bom, a nossa Touria vai se tornar uma sensação em Marrocos, não é? Uma estrela, a primeira mulher a tirar o seu brevet e até um catalisador do orgulho nacional, não é? Porque eles estavam ali Claro. vexados pela presença sim. francesa e também espanhola e ter de repente esta heroína local. Ela tornou-se tão famosa que vai ser convidada para correr o país, bem, sobrevoar o país. E também começa a ser convidada para ser membro de honra de uma data de organizações de beneficência dirigidas por mulheres ricas, marroquinas, a elite marroquina. Que usavam como um Esse elemento género, de. sim, venha cá Claro, também. E ela claro. vai, claro, porque a elite marroquina continua a existir, não é? Tinha Claro que aristocracia e essas coisas todas. E então, o que é que eles. Ela lá vai, é aquele o chá da beneficência vai Sim, levar. sim. E ela, como era muito miúda, mas muito miúda mesmo, 17, 18 anos. Sim. E ela vai lá, começa a ver aquilo e diz assim: estas tipas. E como é o espírito da juventude, não é? Vai começar a ver em segredo, não é? Os livros de contabilidade e descobre que aquilo era quase uma coisa para lavar dinheiro e as chiques guardavam, punham o dinheiro todo ao bolso e Na lavavam os malinha, e cobertores tchau, até amanhã. aos pobres. E ela, com o seu espírito até de alguma juventude e sem Denuncia calcular. aquilo tudo. Sim, a próxima reunião, ela lá está, as chiques todas e mais os maridos, e ela diz assim: olha, tenho aqui uma coisa para apresentar, e desmascara aquela coisa toda. Foi uma humilhação gigante, só que, como se verá, meteu-se com as pessoas erradas. Certo dia, entra no seu carro para levar o seu irmãozinho à escola e foi morta a tiros. Tinha apenas 19 anos, a Touria, é verdade. Houve uma vaga investigação, foi preso um tipo que supostamente, parece mentira, mas que estava apaixonado por ela e ela não lhe ligava e ele foi se vingar. É um sacrificado aqui de uma história. Claro. Parece, quer dizer, não custa muito a imaginar Claro. quem é que teria interesse em apagá-la, nem que fosse uma espécie de vingança. E vai continuar, até hoje, um mistério em Marrocos, quem verdadeiramente mandou matar. Por uma coincidência histórica, no dia a seguir ao seu assassinato, o dia 2 de março de 1956, Marrocos reganha a sua independência, é o dia da independência de Marrocos. Portanto, enquanto o povo celebrava muito feliz a liberdade nas ruas, num pequenino cemitério de Casablanca era enterrada esta heroína a quem tinham literalmente impedido de voar livre. A Touria Chaoui morreu faz hoje 68 anos.